eu sou Raoni Heder, sou fotógrafo e professor de artes marciais e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais o programa Você é Top. Hoje é um dos programas mais tops que eu já gravei na vida, porque nós vamos falar com uma lenda. Roberto Guerra, gratidão, muito obrigado, viu? Desde a primeira vez que eu conheci você, você contou a história, eu fiquei realmente de queixo caído, falei assim, não, esse tem que ser meu amigo. Roberto, conta um pouquinho, os nossos internautas estão todos assim, mas o que será que ele vai falar? Conta um pouquinho você aí na história do kart e do grande campeão. O que eu vou falar? Bom, eu entrei no kart em 1971, como aprendiz lá, saber as correntes, essas coisas. E em 1973 o Ayrton, né? Menino de 13 anos, parou na oficina, aqui coloca o chumbo no kart, coloca. Aí desceu no kart, colocando, e eu fui induzindo ele a colocar o que se utilizava de ritmo Certo. Esse banco está errado, tem que pôr um banquinho certinho aí, você não pode pôr esse peso tudo atrás do banco, senão você fica com a traseira muito presa, a frente muito escorregadia. As informações técnicas mesmo, né? Mas a gente ainda era novo, né? Tanto eu como ele. E ele estava fazendo a primeira prova da carreira profissional. Certo. Aí Deus quis que fosse comigo, né? E foi tudo maravilhoso, foi um sucesso, foi vitórias. Depois eu não vi mais o Ayrton Senna, porque ele era uma categoria júnior, e a categoria júnior você tem que ensinar o pai para ensinar o filho. Questões de segurança, né? Também. E a gente prefere mais que a criança se destaque primeiro, para a gente ter certeza que ela vai seguir a carreira. E aí fica mais fácil, né? Porque também ela já passou por uma etapa, né? Ok. Então em 77 eu pego ele de novo, já com um contrato, o primeiro contrato que ele assinou, acho eu, na vida dele, no certo risco. E daí pra cá ele tinha muito para me dar, porque ele aprendeu a guiar assim muito bem. E eu tinha muito para oferecer também, porque eu aprendi toda a técnica do kart. Né? Ok. E quando a gente se juntou, o melhor volante no caso, e eu na época, eu podia me considerar um melhor mecânico, porque eu me dedicava muito, né? Então, eu queria ser o melhor. Sim. E o resultado é a vitória. Quando a gente ganhava muito, a gente não estava errado, porque o resultado é que mostra se você está no caminho certo. Tá. Sim. Eu e o Ayrton tinha muito um para entregar para o outro. Ele, como um volante, né, só fazia aquilo, então passou a ser o melhor volante que existiu na época. E eu entregava muito a parte técnica, porque eu fiz estágio na oficina, eu fui fazer kart na fábrica. Então eu, de uma barra de cana, eu construí um kart. Puxa vida, que bacana. Regulagem do motor, né? No motor a gente tinha um espanhol Ok. que era especialista só nessa parte, né? Nós, mecânicos de pista, nós não fazemos muito parte do motor. A gente experimenta vários motores que o oferece e a gente escolhe um lá para a corrida, né? Os motores são modificados, não são todos iguais. Né? Então você pega um que no tempo ali no relógio se mostrou melhor. O resto é indicar, instruir o piloto, ensinar o piloto, curva a curva. O Ayrton mesmo ele já tendo uma bagagem, ele ainda tinha um pouquinho de variação, então você tinha que treinar ele de curva por curva.
sabe? Esse jeito de fazer a curva é melhor, esse jeito é melhor, esse jeito é melhor. Às vezes ganha 1, 2 segundos ali, né? Décimo segundo, né? Quando você está no décimo, você ainda está bom. Quando você está começando a acertar o centésimo, aí a precisão tem que ser muito maior, 1 minuto já faz diferença. E foi muito bacana a minha estada com o Ayrton Senna. Foi a minha melhor época também, porque ele era muito dedicado e eu também gostava tanto daquilo que eu me dediquei também ao máximo. A nossa jornada, né, demorou 6 anos consecutivos ali, viajando no Brasil inteiro, até um pouco para fora. E a gente estava certo por causa do resultado. Na minha equipe, junto com ele, a equipe chamava Rocart, né? E o Ayrton nem tinha o nome Ayrton ainda, conheci ele como piloto 42. Era o apelido dele? Ou Beco, ou... O Beco é de infância já, né? De infância. Mas a gente chamava ele mais de Beco. Ele veio ter o nome Ayrton Senna, assim, depois que ele vai para a Europa, que lá parece melhor, né? Entendi. Só que aqui, aí, quando você conheceu ele, 13 anos, aí era Beco. Até o final da vida, que Então, você 42, encontrou ele. né? O piloto 42. Tá. E ele era muito afoito, assim, muito, sabe? Ele não parava muito dentro em cima da pista, né? Ele batia muito, ele rodava, ele fazia strike lá na largada. Então a gente via que ele era um puro sangue, mas precisava ser domado. Certo. Um dia até eu olhei para o Sam e falei, meu Deus, me dá um piloto desse. Se eu domar ele, eu ganho todas as corridas. Na nossa equipe, nem eu era o dono da verdade, e nem ele. Aqui quem manda, o chefe da equipe aqui nossa é o cronômetro. Se o cronômetro falar que tá bom, É verdade, é técnico, né? se ele falar que não tá, não tá. E daí para lá você usa a criatividade, sacrifica bem o piloto para se preocupar com todo tipo de coisa que puder. E vai tendo os resultados, os campeonatos, as voltas mais rápidas, pontuação. Cada vez que você corre, você tem que tirar alguma coisa da corrida. Ou a volta mais rápida, ou se permanecer nos pontos, ou fazer a pole position, considerar a pole position melhor. É a prova técnica, né? Ok. A corrida em si já é uma... pode acontecer o inesperado, né? Então, se você faz a pole position ali, você já ganhou uma corrida técnica. Na prova, muitas vezes, a gente deixou de ganhar por bater, por alguém te bater, ou não vencer por uma quebra, ou na ultrapassagem do retardatário que quer competir tomando meio segundo, sabe? Então ele acaba atrapalhando, respeitando a bandeira. E então, esses problemas o outro tem, né? Sempre vai ter. Mas todo mundo já sabe, né? Porque a parte escura do Ayrton Senna, todo mundo quer falar, é a parte kart, né? Então ele aprendeu, ele depois que sofreu um pouco. Porque da Europa para lá, ele já é um profissional. Sim. E a Europa precisava de um conteúdo, de um produto. Ele era esse produto que começou a coloração, né? A gente vai entrar na Fórmula 1, né? Não, mesmo no kart. No kart mesmo, tá. Ele não conseguiu ganhar o campeonato mundial, mas ele tentou, foi vice 2, 3 vezes. Certo. E se ele tivesse ganho o campeonato mundial, poderia ser que ele não ia para cá. Mas o destino dele já estava para não ganhar mesmo o campeonato mundial, para continuar a carreira e fazer o kart. E fazer o carro, quer dizer. Aí ele foi muito bem na Fórmula 60, foi muito bem na 2000, foi muito bem na 3000.
eles olharam, começaram a falar, isso aí é mágico. Sim. Já o nome dele começou a virar, e aí na Fórmula 1 ele se agarrou na Toleman, porque ele fez teste em equipes grandes, mas ele não contratou. Mas a Toleman sim. E ele falou, eu preciso correr, eu quero andar, eu quero nem saber de dinheiro, eu quero correr. Me vendo correr, vão me fazer com proposta boa. Foi certo. A John Play Special, a Lotus, ela contratou, pagou a conta lá, né, que se pagar no caso. E na Toleman ele já fez bem legal. Mas a equipe ainda não tinha condição de formar o campeão do mundo. Aí veio a McLaren. A McLaren terminou de aprender, né? Carro vermelho, né? Isso. Terminou de aprender, ficou muito bom, ficou perfeito. E tão perfeito que ganhou 3 títulos mundiais. Depois a equipe não dava mais para ele aquele resultado que ele precisava, né? Porque quando você ganha uma vez, você quer ganhar sempre, porque o sabor da vitória, você não quer perder aquilo. Sim, verdade. Aí ele tentou mudar tentou não, ele mudou de carro, né? Mudou de equipe, foi para a Williams, que era o melhor carro da época, mas quando ele cai lá na Williams, o carro tiraram todos os componentes eletrônicos, o carro ficou eletrônico, né? O carro ficou mecânico. E o carro mecânico não foi bom. Tinha que trabalhar muito. E tinha um alemão lá, né? De todo jeito lá. Certo. E aí houve a fatalidade, né? Então nós perdemos o Ayrton Senna, temos ele hoje como memória. Mas a carreira dele automobilística foi assim, sensacional, quase que impecável. Desde os 13 anos que ele já começa ganhando, ele vai até a Fórmula 1 ganhando, e ele é tão preciso que ele conseguiu 3 títulos mundiais. Né? Sim, verdade. Se tivesse aí, ele ia ter alcançado mais títulos, né? Mas é uma coisa que a gente não pode se falar de coisa. A vida, assim, como é que se fala assim? A vida não consegue explicar para você o destino da sua vida. Né? Você só sabe isso depois. Né? Até que antes que ele era lá em Senna, ele não era todo Ayrton Senna. Quando ele morre, depois de tudo que ele fez, é que a turma falou, pois, essa pessoa não era aquilo que a gente pensava, né, em termos de falha humana. Não, ele era humano, ele era preciso, ele era trabalhador, ele era perfeito, ele estava assim, sabe, um ser humano maravilhoso, espetacular. E é isso aí, a vida não dá explicação para nós, né, pelas posições do destino. O destino do Ayrton Senna foi esse. Ô Roberto, e como é que você sente tendo feito parte dessa história do campeão? No começo a gente não sabia que ele estava fazendo uma história. Né? A gente trabalhava muito, gostava muito de correr e ia colhendo resultados, né? A gente conseguia, mas a gente gostava, mas a gente trabalhava, porque o Ayrton não tinha problema de dinheiro, nem de vontade. O pai dele era um protetor, era um protetor, assim, nada podia acontecer com nós, porque o seu Milton era o poder,
Sim. Então, a última vez que eu vi o Ayrton foi em 93. Ele foi em casa, nós falamos mais ou menos de como ia ser o ano de 94. E eu falei, o alemão tá bom, hein, meu? Eu falei, o alemão nós dá um chega pra lá. Não é bem assim. Sim. Não é bem assim, não. Eu falei, tá bom, caramba. Ele falou, não, eu vou mandar um chega pra lá. E aquele carro ruim lá, como é que vai ser? Não, o carro, a equipe é rica, a gente consegue acertar. E em toda a nossa jornada, eu sempre falei para ele, assim, eu quero fazer uma suspensão, um carro de corrida, assim, que você, do jeito que você vem fazer a curva, você não precisa brecar. Você vai, faz a curva do jeito que você vem. E eu consegui inventar isso. E ele pegou e falou, Roberto, eu vou trabalhar mais 2 anos só, vou fazer 2 anos de Williams, para ser campeão, vou fazer 1 ano de Ferrari, aqui de Belo Horizonte, e vou parar de trabalhar, porque ele encarava aquilo como trabalho. Entendi, tá. Eu não quero mais trabalhar. Aí quando eu parar, nós vamos fazer essa suspensão sua. Vamos botar uma marca nossa lá, botar nosso nome lá. Entendi. E no meio do caminho eu vou fazer família. Só que não se sabe o que acontece, né? Na hora que ele vai embora da terra. Se Deus tirou, se foi uma coisa humana, sabe? Uma decepção. Não se sabe até hoje assim, exatamente o que tirou aí do céu da terra. Mas a gente vai acreditar que é Deus, né? Isso, perfeito. Depois veio um monte de especulação, porque a namorada, porque não sei quem falou, porque o carro não funcionava, morreu pessoas. Então ele teve uma fase, né? Esse final aí dele muito assim, o que você faz mata. É melhor que você seja, e para mim todo o sangue que se derrama no chão, ele vem de um exemplo. Então vamos supor, se o Ayrton Senna que fazia tudo perfeito, tudo direito, tudo maravilhoso, ele vai, morre. Então, para você que faz de qualquer jeito, você sofre muito mais. É verdade. É mais risco. Então é mais ou menos isso aí. Obrigado, meu amigo. Ok, tomara que nós se demos bem, mas corta bastante coisa. Não, perfeito, ficou ótimo. Arruma. Internautas, meus agradecimentos a essa lenda, Roberto Guerra. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço a todos.